Boa. Então, pessoal, boa tarde a todos que estão aqui, todos e todas, queridos, sejam bem-vindos. Esse encontro aqui é o Dominando Demanda, que eu inventei pela necessidade de juntar várias cabeças ao mesmo tempo que, que têm desafios parecidos. Eu sempre tive alguns colegas do mercado que me ajudaram muitos. Um deles está aqui na call, que é o Cris. E sempre essa troca fez muita diferença na minha carreira e para implementar algumas coisas. Então, às vezes, a gente fica tão em cima de alguns assuntos dentro das empresas que a gente não sabe se está louco, ou se está no caminho certo. Então, a ideia aqui é sempre trazer um assunto para a gente debruçar nele e ter um conteúdo mais um pouquinho extenso sobre um tema específico. Hoje a gente vai falar de geração de leads e geração de demanda, e no final abrir para perguntas, discussões e concordo, não concordo, tá tudo errado, eu acho melhor tal coisa. Então, fiquem à vontade que vai ser legal os pontos de vista e eu acho que quando a gente vai trocando informação e, e convivência, né? Uns estão há 3 meses no B2B, uns estão 13 anos no B2B. Então, eu acho que uns podem ajudar numa coisa porque não tem viés e outros têm muito viés, e aí a gente vai equiparando, né? E, e aí, hoje especificamente, eu chamei o Gabriel, que está aqui com a gente, que o Gabriel Barbosa, ele é diretor de marketing da Incognia. Encontrei o Gabriel via LinkedIn, ninguém me apresentou ele, a gente não se conhecia. Então, nesse mundo agora aqui, e está interessante esse movimento de LinkedIn das pessoas começarem a usar mais como já deveriam há muito tempo, né? Então, o LinkedIn melhorou bastante e o que estava acontecendo nos Estados Unidos está acontecendo agora, então, das pessoas mais ativas, eu acho que a frequência deve estar sendo mais alta também do que nos últimos anos. Então, eu acho que as coisas estão mudando bastante e a forma de fazer negócio vai mudar bastante também. Então, é, e foi assim que eu encontrei o Gabriel, e aí a gente trocando algumas mensagens, a gente viu que tinha muita sinergia, porque pessoas de geração de demanda não tem muitas, assim. Então, tem outros nomes, tem gente que tem a função ou parte da função, mas especificamente não tem muitos. Então, eu conheci o Cris, mais outro, e agora está pintando mais. Acho que nos Estados Unidos é mais forte, né, essa frente, essa vertical. E, e aí, então estou trazendo o Gabriel para a gente bater um papo. E aí, Gabriel, seja bem-vindo. Queria que você desse as boas-vindas e falasse um pouquinho do teu background para as pessoas te conhecerem e até o business ali da Incógnita, qual que é o ICP, quais são as regras do jogo para as pessoas entenderem o que tem de semelhança e o que tem de diferença na hora de absorver algumas coisas que você vai falar também. Legal. Bom, prazer estar aqui. Obrigado, Vitor, pelo convite. Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado por tirarem um tempo do dia de vocês para escutarem a gente falar sobre geração de demanda e para participarem também do papo, né? Acho que esse é o legal de participar do papo ao vivo. Eu sou Gabriel Barbosa, sou diretor de marketing na Incognia e eu estou responsável por geração de demanda, conteúdo, marca. Eu tenho um foco, assim, 100% do meu foco é fora do Brasil, na verdade. A Incognia, falar primeiro um pouco de mim, depois eu entro na Incognia, né? Eu trabalho com marketing já faz 17 anos, eu estou há 7 anos em B2B, especificamente em B2B. E aí, entrando um pouquinho na Incognia, a gente, enfim, Incognia é uma empresa de prevenção à fraude, e a gente foca, né, os nossos serviços em aplicativos, principalmente de delivery, mas também do setor financeiro, varejo, todo aplicativo que, de alguma forma, entrega valor para o cliente através de localização. Então, aplicativo, por exemplo, de marketplace, coisas que dependem bastante da localização, a gente ajuda esses clientes. A gente já está em hoje mais de 200 milhões de celulares no mundo, mais de 25 países. A gente tem, e o que a gente faz é uma identidade digital. Essa identidade digital, ela funciona para prevenir fraudes e tornar aplicativos mais seguros para os usuários confiáveis. E a gente ajuda esses clientes desses segmentos que eu falei a
diferenciar entre fraudadores e usuários confiáveis, né? A gente faz isso com uma tecnologia de localização proprietária que a gente criou já faz 10 anos. Né? Então, apesar da empresa ser jovem, a gente tem um pouquinho mais de 2 anos de vida, a tecnologia já está em produção há 10 anos porque era uma tecnologia da Inloco que foi vendida para o Magazine Luiza em agosto de 2020. Né? Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar da Inloco, e é uma tecnologia 100% brasileira, uma tecnologia de localização super precisa, tem uma precisão de até 2 metros, e essa tecnologia de localização associada a sinais do dispositivo ajuda a gente a fazer essa diferenciação entre fraudadores e usuários confiáveis e ajudar os nossos clientes na abertura de conta, autenticação e transação, para que essa diferenciação ajude eles a colocar mais clientes confiáveis para dentro e deixar os fraudadores para fora. Né? Então, isso é um pouco sobre a Incognia. Aí, um pouco sobre como a gente trabalha. Né? Assim, nosso foco em, hoje, como eu falei, principalmente aplicativos de delivery financeiro. A gente está entrando também em alguns outros segmentos fora do Brasil, além desses, sempre em aplicativos focados em entregar algum tipo de valor que esteja associado à localização. Né? Então, delivery, por exemplo, todo mundo deixa a localização, todo mundo compartilha a localização com o aplicativo de delivery, porque você quer que você quer que o motoboy ele te ache mais fácil. A mesma coisa para um aplicativo de corrida, por exemplo. Né? Você está na rua, você pede um carro, você quer que aquele carro chegue até você exatamente no lugar que você está. Então, para esses aplicativos, a gente pode entregar muito valor. Né? E aí, pensando em persona, quando a gente está falando de prevenção à fraude, a gente tem um comitê que, dependendo da empresa, pode ter ali umas 4, 5 pessoas, e dependendo da empresa, pode chegar até 100 pessoas. Né? Você vai para aí um banco gigantesco, você pode ter tem que passar por muita gente essa decisão. Mas, no geral, a gente acaba falando aí com umas 5, 7, 8 pessoas, né? Em algumas empresas, talvez um pouquinho mais. E aí, imagina que tem backgrounds muito diferentes, né? Dentro de persona para prevenção à fraude, você tem a pessoa que vai fazer, que olha a prevenção à fraude do ponto de vista de produto. A pessoa que olha para a prevenção à fraude do ponto de vista de risco. Né? Então, tem um que quer reduzir o risco. Então, querendo reduzir o risco, pode acontecer dele aumentar muito, digamos, a barreira, né? E isso prejudica os usuários confiáveis. Né? Então, qualquer, por exemplo, aplicativo de banco que te dê muito trabalho, que mande você ir no caixa para fazer operação e etc., é um aplicativo que está tentando reduzir o risco e aí está gerando uma fricção para o usuário confiável. Enquanto que produto é o contrário, eles querem aumentar o volume de negócio. Né? Então, aí a gente ajuda muito porque a gente diminui a fricção para o usuário confiável, né? E aumenta para o fraudador. Então, essas são as duas personas principais, e aí tem a pessoa de privacidade, por exemplo, e que o nosso produto tem um viés super interessante em relação à privacidade, que a gente não sabe quem é o nosso usuário. Essas são talvez 3 das principais. Tem engenheiro para fazer a implementação do produto, etc. Eu posso ir longe aqui nas personas, mas para dizer que é uma venda complexa, uma venda super complexa. Às vezes, né, pode ser um pouco mais curta, mas às vezes pode levar muitos meses. Né? Em alguns casos, até anos, dependendo do porte do cliente e quantidade de pessoas e processo e etc. Né? Contrato que o cliente está amarrado. Então, essas vendas complexas são acho que mais são bem características de B2B, né? Mas enfim, acho que enough de incógnita, vamos para o tema. É isso aí. Eu acho que é legal até para a galera se materializar de complexidade, um pouco do que a gente não vai falar baseado em incógnita especificamente, mas é importante saber para saber os pares também, os tickets e os go-to-markets que podem ser parecidos. E aí, começando a introduzir o tema aqui, então, quem viu os posts no LinkedIn ou coisa parecida, a tônica vem muito puxada sobre geração de leads versus geração de demanda, né? E quando a gente fala de geração de lead,
a minha escola de marketing B2B foi basicamente resultados digitais no início. Então, assim, eu aprendi, eu sempre estive no B2B, tá? Então, desde sempre. Então, a minha escola, eu aprendi a fazer marketing no começo, né? Com o André Siqueira me mandando um e-mail marketing e baixando e-book falando que eu precisava ter ferramenta de automação, material rico para download, para ter lead scoring, fluxo de nutrição, ter algumas oportunidades e conseguir ajudar o time comercial dessa forma. É uma tese que se perpetua até hoje, mas ele começa a gerar alguns problemas ou algumas dificuldades à medida que isso vai evoluindo. Então, quando você passa o primeiro lead ali, hoje a gente está bem mais maduro em relação a isso, o mercado, mas, cara, o cara baixou o negócio aqui, eu vou te mandar um lead, porque quem não tinha nada, quem baixou um infográfico já é muita coisa, então você já passa. Opa, passa aqui, ó. Persona certa, eu estou te passando para frente. E aí você vê a qualidade daquele lead que não necessariamente era aquilo que você estava esperando, porque o cara baixou o material, ele não queria falar com você, ele não fez um opt-in para falar com a empresa, ele fez um opt-in porque você pegou o material do Gartner, colocou o seu logo em co-marketing ou coisa parecida, e ele foi ler, ou nem ler, por aí vai, né? E aí o marketing, por muito tempo, ele viveu disso, né? Então, quem tem mais ou menos minha idade e pegou esse boom, assim, quem tem entre 20 e 35, quem não tem 17 anos de carreira, 13, 15, talvez tenha aprendido muito com esse modelo mental da geração de leads. E aí a gente vai falar um pouco da diferença de geração de demandas. Então, para a gente saber qual que é a diferença de lead, e aí conceituando o lead aqui, a gente está falando de toda pessoa que preenche um formulário em troca de algo, em alguma coisa. Então, quando você recebe ali os dados cadastrais, de e-mail, telefone, por aí vai, então isso aí é um lead. Só que o lead é diferente de uma oportunidade, o lead é diferente de ter uma demanda existente dentro do cliente. Assim. Então, aí o que eu queria até ouvir do Gabriel, já sei a opinião dele sobre isso, mas para a gente debater um pouco, assim, o primeiro ponto é qual que é a diferença de lead e de demanda. De lead a gente já falou, já conceituou, mas o que seria demanda nessa nossa leitura para esse papo aqui, Gabriel? Qual que é a sua opinião? Legal. Bom, acho que demanda demanda, sim, é uma necessidade existente no mercado, né? Então, o mercado precisa de alguma coisa e demanda é o quanto o mercado busca isso, né? O quanto que o mercado está disposto a consumir disso, né? Até a gente falou disso, né? Tem a definição da economia de demanda, né? Mas, enfim, quanto que o mercado vai atrás disso, né? Então, aquela coisa, se você tem uma demanda absurda, o preço desse produto vai aumentar, né? E só que quando a gente fala de demanda, a gente não consegue criar demanda, a gente consegue influenciar demanda, mas a gente não consegue criar uma demanda, né? Uma demanda ela vem a partir de uma necessidade, né? E aí já coloco a primeira polêmica, talvez, porque muita gente estava dando para o Vitor o exemplo do Steve Jobs quando lançou o iPhone. Mas o Steve Jobs ele criou uma demanda, ninguém imaginou que poderia ter um iPhone, ninguém queria o iPhone, mas as pessoas queriam aquele shiny object, né? As pessoas queriam sempre querem uma maneira mais fácil, mais rápida de se comunicar. A demanda, ela de certa forma existe em algum lugar. A questão é como que você inova para você atender uma demanda que existe, né? Mas sem entrar muito na questão filosófica do negócio, eu acho que o mais importante é lembrar que você não cria uma necessidade, você atende uma necessidade. Na hora de você criar um produto e criar uma empresa, precisa se direcionar por isso, né? E é aí que entra a geração de demanda ao invés de geração de lead, né? O lead é simplesmente uma pessoa que pode ou não ter uma demanda. E se você gera um lead para vendas que não existe uma demanda ali, ou ele tem uma demanda e essa demanda está sendo maravilhosamente bem atendida, o que você vai fazer com esse lead? Né? É aquilo que o Vitor falou, chega um lead congelado para vendas não vai conseguir converter esse lead, porque ele chegou ali, não vai nem atender o telefone, não vai responder e-mail, está zero interessado. O que você vai fazer com esse lead? O que vendas vai fazer com esse lead? Né? Então,
Eu acho que esse é o ponto. Você não cria demanda, você não cria necessidade, você pode influenciar a demanda com a geração de demanda, né? E, enfim, acho que é um pouco disso para mim, e aí leva para o próximo ponto aí da diferença, né? A diferença essencial entre Sim, a geração de demanda e geração de lead, né? sim, sim, Que é a tônica do papo, que, assim, geração de lead, ela tem essa mentalidade de curto prazo, né? Que é a maior parte, se não todas as empresas de B2B, essa mentalidade de curto prazo. Eu preciso fechar negócio amanhã, não posso esperar para fechar negócio, né? A geração de lead, no geral, esse lead vem frio, porque no geral você vai, entregar um material em troca de um contato e esse contato nunca ouviu falar de você, né? Se você está focando a maior parte do seu investimento em geração de lead, você tem um CPL mais alto, então você paga caro por esse lead, né? Imagina que uma empresa, né, que tem ali uma lista muito restrita de no máximo 100 clientes. Eu não tenho, meu mercado endereçável é de 100 clientes, não mais do que isso. Então tem um número muito limitado de pessoas, né? E você vai simplesmente comprar esse lead lá pagando, por exemplo, para LinkedIn, para você trocando por um material, você vai pagar um absurdo pelo CPL para você sim, chegar sim. numa audiência tão restrita, né? E aí você tem o formato da abordagem também, né? Quando vendas vai falar com esse lead, ele vai falar com o lead frio. Quando o marketing vai nutrir esse lead, vai ser uma nutrição longa, né? Uma nutrição que você precisa passar por todas as etapas do funil, né? Então, é um negócio que ele vem do inbound, mas e é uma técnica válida, mas é um negócio que ele tem as suas consequências, né? A geração de lead. Sim. Uma coisa que eu estava conversando com o Gabriel um pouquinho mais cedo, eu estava notando aqui, fazendo essa diferença, né? Fiz duas colunas, lead e demanda. Então, lead. A geração de lead normalmente é foco em curto prazo, foi o que o Gabriel falou. Normalmente é mais frio e mais caro. E em contrapartida, quando a gente está falando de geração de demanda, eu acho que é uma coisa que a gente tem que encarar como profissionais e aí ver como que a gente vai resolver isso com os chefes, a meta e quem está em startup e venture capital, né? Porque a demanda latente, assim, quando existe a necessidade de compra, isso pode ser influenciado, mas não pode ser imposto, né? Então ninguém compra nada no momento que não está no momento de compra. Se tratando de B2B, você não consegue fazer 2 por 1. Você pode até mexer em alguma coisa, assim, mas mesmo assim é um iceberg, assim, as coisas. Então ela não vai fazer uma grande diferença, um plot twist e uma venda virar assim do dia para a noite. Então é todo um projeto, né? Então a venda. E quando a gente está falando de geração de demanda, esse é um fator que eu acho que a gente tem que trazer para a nossa equação na hora de montar estratégia. Que eu preciso estar fazendo coisas para que quando houver a demanda, eu preciso investir em criação de demanda, que é topo do funil e educação e awareness e etc., para quando houver a demanda latente, eu ser a opção e não outra pessoa. Só que isso foge do nosso controle. Então, foge do controle das metas, foge do controle do MRR, foge do controle de muita coisa. Então, para a gente não ser maluco e falar para os líderes de vendas, para os C-levels, etc., falar assim, não, a gente tem que esperar a decisão de compra do cara, não vamos pôr meta de 100 mil de MRR. Vamos colocar assim, à medida que eles procurarem, a meta sobe ou ela desce. Seria maravilhoso se as coisas fossem assim. Mas não dá. Então, aí o que eu entendo é que, como não dá, a gente precisa ter o plano A e o plano B para conseguir atingir as nossas metas. E não só pensar no curto prazo, porque quando a gente fica muito em geração de lead, e se a gente entrar em outbound aqui, eu acho que o negócio fica pior, a chance de queimar o mercado, incomodar muito, e na hora que tiver a oportunidade de fazer parte da jornada de compra do cara, você já perdeu muito tempo, né? Então, e aí falando de geração de demanda, o que você classificaria, assim, Gabriel, sobre o que, então a gente falou do que é lead e o que é a demanda. O que caracteriza a demanda quando ela vem pronta dentro da incógnita, por exemplo? Como você percebe que você gerou demanda assim?
Bom, a primeira coisa é, a gente percebe que a gente gerou demanda quando a gente consegue, de fato, atribuir, né, que a gente vê um lead chegando, já entendendo mais o que a gente faz. Isso é a primeira coisa. Ele não chega gelado, né? Ele não chega, putz, eu não faço ideia de quem são vocês. Né? Ele já chega buscando alguma coisa e, pô, ele já sabe, pô, vocês são os caras que resolvem localização. A gente tem um problema aqui de gente falsificando a localização e eu sei que vocês resolvem isso. Isso, ele não tirou isso da cabeça dele, ele chegou nessa conclusão baseado em alguma coisa que ele viu. Se ele, a não ser que ele Sim. tenha falado com alguém antes, mas no geral a gente vê que tem muita gente que chega já focada, já sabendo o que eles querem, né? Então, o cliente de B2B, ele, no geral, ele faz a pesquisa dele, ele faz a diligência dele para chegar na solução. Em relação a esse ponto do que você falou de ele não necessariamente está no momento de compra, é incrível, né? Que até ele chegar no momento de compra, porque ele de repente está fechado num contrato com um concorrente, por exemplo, você tem todo esse tempo para ir construindo a sua mensagem com geração de Sim, demanda, sim. né? E isso no final é geração de demanda. Você vai construindo dentro da cabeça dele todos, enfim, qual é o problema que ele tem, qual é o problema que ele tem que você resolve, por que você resolve, por que você resolve melhor, para quem você já resolveu. Você tem toda essa história que você pode ir contando para no momento em que ele tiver a possibilidade de fazer essa troca, né, em que surja na cabeça dele, pô, será que eu olho alguma coisa que está por aí? Ou no momento em que estiver chegando, ele já está com você na cabeça falando, cara, eu já vi que Incógnita resolve esse negócio melhor, né, no nosso caso, né, e você tem aí as tônicas que fazem parte do mantra de mídia, né, que é frequência e recência. Se você não mantiver frequência e se você não tiver uma mensagem recente na cabeça desse lead, ele dificilmente vai lembrar de você, né? Então você precisa ir mantendo isso ao longo do tempo para na hora em que você tiver a possibilidade, você aí converter um lead quente, né? Boa, boa. E, o Gabriel rodou uma pesquisa interessante essa semana, eu queria que ele falasse o que ele perguntou na pesquisa dele do LinkedIn, quais foram os resultados, porque a gente estava falando ali, e aí o Gabriel explica exatamente, mas qual que é o cenário e qual que é a estratégia das empresas em criar e capturar demandas. Então, e aí trazendo para o funil, investir no topo ou investir no meio ou no fundo, qual que é essa proporção? Então, qual que foi a pesquisa exatamente, Gabriel? Quais foram as respostas e o que você extrai ou sua opinião sobre o que foi cuspido ali da resposta? Legal. Bom, a pergunta da pesquisa, né? A gente teve aí mais de 30 respostas no LinkedIn. A pergunta da pesquisa é qual a proporção de investimento da sua verba de mídia entre awareness e geração de lead? Awareness leia-se geração de demanda, né? E aí a gente tem, pô, claramente, assim, eu já suspeitava, mas a gente tem a maior parte investindo mais em geração de leads. A gente tem 41% das empresas, dos respondentes, né, que trabalham em B2B, investindo 30% ou menos em awareness, ou seja, geração de demanda, e 70% ou mais em geração de lead. E aí aqui, assim, a awareness, claro que é uma simplificação, porque dentro de geração de demanda você tem ali mais topo para o meio de funil, né? Óbvio que não é só falar assim, só super topo de funil, e a awareness muitas pessoas acabam conectando com marca também, então não é o beba Coca-Cola, né? Assim, você tem tudo que tem ali no topo de funil de mensagem. Mas é isso, 41% investem 70% ou mais em geração de lead. Então, você vê que a maior parte das pessoas está presa nesse modelo de ter que entregar um contato para vendas gelado, porque faz parte enfim, da mecânica do jogo que a gente estava falando mais cedo, né? Um pouco da regra do jogo, tem que ter que entregar leads, né? Agora, qual é a taxa de conversão desse lead que você entrega, né? O quanto que esse lead, você falou antes, né, de medir o sucesso por reuniões marcadas. Sim, sim. Se você marca um monte de reunião
para vendas, porque você entrega um monte de leads e você de fato consegue marcar uma reunião, vendas vai ficar lá super ocupada, mas quanto que eles vão converter em oportunidade? Quanto que dessas oportunidades vão virar negócio? Né? E é isso que acontece quando você faz essa transição de geração de demanda para geração de lead. Você consegue aumentar a taxa de conversão porque esse lead já chega mais quente. Né? E quando você aumenta a taxa de conversão, o trabalho flui muito mais fácil entre marketing e vendas. Marketing ganha credibilidade com vendas. Você consegue aí elaborar projetos em que você trabalha em parceria com vendas, em que você está todos os dias junto com vendas e vocês são uma equipe. Você não é marketing contra vendas, como acontece em muitas empresas. Né? Então, eu acho que esse ponto da credibilidade está muito conectado com a taxa de conversão e quão quentes ou frios os leads chegam, e, no geral, em geração de leads, os leads chegam mais frios. Eu acho que um dos pontos que o Gabriel falou, e a gente fala de curto prazo, né? As economias puxam a gente para o curto prazo. E as metas vendidas também puxam a gente para o curto prazo. E quem está em cenário de venture capital ou não, assim, né? Então eu acho que o ponto aqui é ter maturidade e ter os planos internos, né? Que às vezes, se você falar, a gente estava falando um pouquinho mais cedo, fala assim, pessoal, não vai ter nada de fundo de funil, a gente vai gastar todo o nosso time e contratar a gente porque a gente vai construir o topo. Se você vende enterprise, B2B, dificilmente você vai durar na sua posição, porque não vai chegar nada no começo, né? Porque é um médio prazo ali. Só que talvez seja o melhor caminho, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter equilíbrio de fazer essas coisas, né? Então, eu acho que assim, um lead frio para quem não tem nada é um começo, mas não pode virar muleta eterna, né? Então, eu acho que trazer coisas que não impactam no resultado acaba trazendo muita sujeira. E aí, quando você tem, executivos de contas ali que ganham um alto salário e tem que falar, às vezes o cara é farmer e hunter, então ele está fechando um contrato, ele tem que atender um lead, você mandou um lead de um webinar, será que você no time de vendas ia ter a mesma atenção? Será que você daria atenção se você estivesse recebendo? Então, aí a gente puxa outros problemas mais estruturais, assim, né, do cara que vende ao cara que mantém, aí é outra estrutura, mas é mais para essa reflexão, né? Eu acho que a gente calçar os sapatos e falar assim, cara, é o lead que eu gostaria de receber? Às vezes não é, né? Só que às vezes por conta dessa correria a gente acaba passando algumas coisas para frente. E aí pegando um gancho nesse ponto, que acho que é uma outra coisa que eu e o Gabriel a gente concorda muito e depois eu quero ouvir no final qual a opinião de vocês. Mas, Gabriel, você acha que faz diferença a pessoa que está gerando demanda conhecer o funil de vendas e conhecer a vida do vendedor? Porque eu vejo que os profissionais de marketing eles não sabem muitas vezes como é feito uma precificação, não sabem quantos decisores têm envolvidos, não sabem quantos touch points teve na conta. Às vezes é meio, peguei o lead e foi. E não sabe até um ponto que se fala pouco, mas em algumas empresas você receber muito lead, você fica exposto entre o time comercial às vezes, porque está recebendo. Então, se você está recebendo alguma coisa, espera-se alguma coisa de você. E aí, nesse jogo do mundo corporativo, cara, tô mandando lead pro cara, o cara não fecha. Até o cara explicar que não foi ele, o problema era a persona e tal, às vezes não dá tempo, né? Mas qual que é a sua opinião ou qual que é a importância do time de marketing entender detalhes assim do processo de vendas para você? Cara, é total, porque se você não entende detalhes do processo de vendas, você não consegue criar conteúdo. E isso é ainda mais importante dependendo de quão técnica é a venda, né? Em B2B, muitas vezes a venda é mega técnica, né? Então, imagina que você tem lá, e até assim, pegando uma das perguntas, né? Acho que de early stage, né? Quando você está em early stage, você tem, e uma venda complexa, você tem o time de vendas ali
em early stage principalmente, até aprendendo como é o processo de venda, até aprendendo como que eu vou explicar melhor essa solução. Eu começaria criando, nesse caso, por exemplo, conteúdo para fundo de funil, né? Começaria criando no fundo, cara, se der, né, se for possível, participar das reuniões de vendas junto com o cliente, escutar a reunião de discovery, entrar na reunião de discovery, escutar as perguntas que vendas faz, escutar as respostas que o cliente dá, escutar as perguntas que o cliente faz. Você quer, com o conteúdo, que você aí vai usar esse conteúdo para geração de demanda, claro que fazendo a adaptação necessária para topo, meio e fundo de funil e geração de demanda você vai fazendo topo, você gostaria de responder já certas perguntas, né? Então, se nas primeiras conversas de vendas o lead ele chega com perguntas ultra básicas, ele nem sabe o que você faz, então a gente tem um problema no topo de funil, do topo para o meio, né? A gente tem um problema aí, você não está explicando exatamente o que a sua solução faz, como que você resolve o problema, por que você resolve melhor do que o concorrente, para quem você já resolveu, quão satisfeito está com a sua solução, né? Todas essas coisas elas vão responder uma série de perguntas e se você escutar isso de um lead frio que veio de geração de lead e de um lead que chegou por geração de demanda que já consumiu uma série de conteúdos, as respostas e a reunião ela vai ser conduzida de uma maneira totalmente diferente. Só que se você antes não conhecer esse processo de vendas, todas as etapas pelas quais vendas passa, processo de implementação da solução, você não vai conseguir criar conteúdo para isso, né? Então é essencial. Eu venho da minha vida pregressa em trade marketing, em que, cara, né, eu comecei a carreira em trade marketing. Eu estava com vendas sentado na mesa com o cliente em cada reunião, todas as negociações. Então eu fui privilegiado nesse sentido. Eu já aprendi desde o começo da carreira que eu precisava estar junto com vendas o tempo todo. Sim. E eu também tive essa sorte, porque quando eu caí ali, eu caí sempre muito perto do comercial e respondendo para o comercial muitas vezes. Então isso me fazia ter que entender muita coisa e muito detalhe. E às vezes eu acho que apartar as áreas, não de organização estrutural, mas apartar o contato e o envolvimento acaba fazendo muito mal. Por exemplo, uma das coisas que mais me ajudou na minha carreira é que numa das startups que eu trabalhei, que era de supply chain, me colocavam na reunião de forecast toda semana. E eu nunca participei de reunião de forecast. Marketing normalmente, não participa ali da reunião de forecast para entender quais são os negócios, onde é que está, qual que é a data de fechamento, qual que é o projeto, qual que é o critical event ali, cada detalhe. Então, isso não é muito uma conversa de marketing, mas quando o marketing entende isso, o que ele passa para frente é muito melhor. Então, a partir daquele momento, nas outras empresas que eu trabalhei, eu sempre pedi para participar de reunião de forecast, porque ali é o conteúdo de fundo de funil ali na sua frente, assim. Então, você não precisa ter muitas ideias, você não precisa ser o gênio da argumentação e do copyright muitas vezes, porque você precisa perceber onde estão as coisas, e nessas reuniões tem muita coisa. Então, por exemplo, tal conta não fechou por quê? Porque a gente não integra com o Salesforce. Opa, então, como que... Aí sempre tem uma lição para cada um, né? Aí produto tem que ver a integração do Salesforce e aí você tem que contornar a objeção do porquê aquilo talvez não seja tão decisivo no conteúdo e conseguir abordar, mas é ali, assim. Então, eu gosto... O Claude Hopkins, na Ciência da Publicidade, estou olhando para o livro aqui, ele fala muito isso, que marketing é a força de vendas multiplicada. Então, se você não consegue escalar o discurso de vendas, você não está ajudando muita coisa. Assim. Então, porque no final das contas, esse é o objetivo final. O ponto é que você consegue dar escala no objetivo final. Então, a hora que você consegue encontrar qual que é o pitch, e é uma forma muito legal de produzir conteúdo, entender quem é o melhor vendedor da empresa. Quem fecha mais? Por que ele fecha mais? O que ele fala? Porque ali você já ganha muito tempo, né? Então, a duras penas eu demorei para descobrir isso, e quando eu descobri, aí eu já entrava já querendo saber. Deixa eu ver, quem fecha mais aqui? Ah, tal pessoa. Ah, legal. Posso participar de uma reunião com ele?
E aí a gente ia descobrindo de fato qual que era a diferença entre os tipos de vendedores, assim. E sobre o que você estava falando agora, Gabriel, e a gente estava falando da sinergia com o time de vendas, aqui a história vai longe. Mas voltando no ponto de proporção, você na sua cadeira de diretor hoje na Incognia, qual que seria a sua proporção ou como você pensa essa proporção de topo, meio e fundo, assim, ou topo e fundo para ficar mais claro? Tá. Eu acho que para ficar mais simples, eu dividiria em topo e fundo. Claro que não é tão preto no branco assim, mas eu hoje, para minha realidade, isso varia, né? No post que eu fiz da pesquisa, então, um cara falou depende, né? E depende mesmo, depende de algumas coisas. Tem algumas coisas que as pessoas acham que depende delas, mas de fato não depende delas. Mas, e a gente pode entrar nesse ponto, mas para mim a proporção hoje é geração de demanda 60 a 70% e geração de lead 40 a 30%. Acho que depende um pouco do momento, né? Mas hoje a gente está investindo mais em geração de demanda. E é um processo, né? Até não muito tempo atrás, a gente até talvez uns 6 meses atrás, a gente estava investindo mais ainda em geração de lead, mais do que geração de demanda. Então é um processo essa transição. E tem que ser um processo, porque se você de um dia para o outro deixa de entregar lead para vendas, aí você começa a criar uma certa fricção também entre os times, né? Então, você precisa continuar entregando lead para vendas durante algum tempo, até que vendas comece a receber os leads mais quentes que estão vindo de geração de demanda, e aí eles vão chegar para você e vão falar, cara, o que é esse cara que veio e fechou tão rápido? O que está acontecendo? Na hora que eles expressarem isso para você, aí você fala, isso daqui é resultado desse trabalho aqui que a gente está fazendo. E aí, porque é resultado desse trabalho, eles vão te apoiar para que você continue esse trabalho, porque eles vão ver, eles vão sentir na pele que não só está, digamos, mais fácil de fechar, mas que você está trabalhando a favor deles, né? Então, eu acho que isso, né, você está trabalhando a favor do negócio, né? Acho que esse, para mim, é o ponto principal. Geração de demanda é o trabalho a favor do negócio. Geração de lead é, para mim, um trabalho para tapar, sinceramente, para tapar buraco e para não estremecer a relação com vendas. Sim. Mas e aí um disclaimer também para a gente não ser, para deixar muito claro também para quem Sim, está começando, eu vi a pergunta do Guilherme que a gente vai responder no final. Cara, se você chegar no curto prazo sozinho, precisa provar resultado e ganhar atenção e compromisso das outras pessoas, se você cair total no topo do funil, vai dar ruim. Então, sim, assim, total. Não, vai dar. E por isso que eu falei Uhum. há umas 2 perguntas atrás. Eu, estando numa startup early stage, sendo só cara, eu não faria nada neste momento de geração de demanda. Eu ia Sim. começar só pelo topo de funil. O que eu faria? Eu Só pelo trabalharia fundo, só pelo fundo. só pelo fundo, só pelo fundo, desculpa. Eu Uhum. falaria eu começaria pelo fundo e iria do fundo para cima. Então, trabalha o que você precisa trabalhar para ajudar a aumentar a taxa de conversão de oportunidade para venda, né? De oportunidade para uma decisão e um fechamento de contrato. Aí você sobe um ponto. Pô, então, quem chega para ter uma reunião, como que eu trabalho para aumentar a taxa de conversão desse lead inbound ainda para uma reunião, para uma oportunidade de fato quente? E aí você vai subindo, né? E aí, conforme, enfim, a empresa vai crescendo, você vai conseguir investir. Porque se você não tem investimento de mídia, não tem muito como você... Assim, você não consegue fazer geração de demanda sem investimento de mídia. Com o disclaimer também de que social orgânico, na minha opinião, não pela página da empresa, né, tá? Não pelo perfil da empresa, mas pelas Perfil pessoal, pessoas. né? Exatamente. Aí funciona. Porque ainda o algoritmo ele ajuda muito quem cria conteúdo e você consegue crescer, fazer o crescimento. E aí eu começaria, se eu tivesse no early stage, fazendo conteúdo com o fundador da empresa, Sim, com o CEO da sim. empresa, com quem é a autoridade
ou com alguém técnico, né? Quem é a autoridade? Quem que o cliente escuta? Quem que fala melhor? Quem que se coloca bem? Cara, faz vídeo com esse cara, faz vídeo de cliente se você conseguir e publica organicamente pelas pessoas que têm o maior número de conexões, pelas pessoas que estão conectadas com o mercado, né? Aí você consegue fazer alguma coisa sem um grande investimento em mídia. Boa. E aí, antes da gente deixar uns passos práticos aqui de falar de geração de demanda, para a gente conseguir materializar, e aí tem algumas perguntas ali, geração de demanda, eu preciso primeiro captar o lead e depois ele vira uma demanda? O que é que acontece? A gente vai falar disso também, mas eu acho que o Gabriel tem um case recente para compartilhar, que eu acho que ajuda a conceitualizar tudo que a gente está falando. Então, explica aí, Gabriel, como que veio uma grande conta da Índia para uma coisa que você não esperava e nem para o objetivo que você subiu a campanha, talvez, imagine. Legal. Assim, não só para esclarecer, a gente não fechou o negócio ainda, tá? Mas a gente eu acho que, falando de demanda, que a gente está falando de demanda aqui especificamente, aí é sucesso, sim. Total. Não, a gente... é um caso super recente, assim, a gente pegou um vídeo de um cliente falando a Incognia resolveu esse problema para a gente estava num webinar com o cliente, e a gente pegou um trechinho do webinar em que ele fala: a Incognia resolveu para a gente este problema, e eles resolveram assim, assim, assado, e foi incrível, a gente está super feliz, etc. É claro que é o mundo dos sonhos, a gente tem um cliente falando isso, né? E aí a gente pegou esse trecho desse vídeo e, cara, mídia paga em cima dele em LinkedIn. 3 dias depois, o CEO recebeu um e-mail do CTO de uma das maiores empresas desse mesmo segmento na Índia, e de um cara falando: eu vi no LinkedIn o vídeo desse cliente tal falando que vocês resolveram esse problema. A gente tem esse mesmo problema, vocês conseguem? Vamos conversar? E, ao mesmo tempo, uma outra pessoa dessa mesma empresa preencheu o form de contato, pedindo para falar com a gente, pedindo para marcar uma reunião. Então, assim, eles estão com um problema muito latente, né? E esse problema não está sendo resolvido. A demanda existe, a demanda não está sendo atendida, né? Então, eu não precisei passar pelo topo de funil para chegar ali, né? Mas é um caso em que, pô, se eu pegasse, vamos dizer que eu tentasse baixar isso com um e-book, né? Talvez não seja o formato preferido dele, porque claramente ele viu um vídeo e o vídeo fez com que a pessoa agisse. E normalmente geração de lead você vai usar normalmente mais um e-book, alguma coisa escrita no geral, ou um webinar talvez, mas um webinar é longo, por exemplo, né? E aí isso teve uma efetividade incrível, né? E aí talvez a gente possa entrar nesse passo a passo, né? O que eu faria de passo a passo para começar a fazer geração de demanda? Manda bala, pode falar. Beleza, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui, Vitor. Deixa eu te colocar de anfitrião, só um Tá minuto. disabled de novo. Eu vou ter que fazer bem expresso aqui. É com outro usuário? Deixa eu ver. Ou com esse aqui que você tá mesmo? Não, eu tô com 2 usuários. Deixa eu ver. O que você está falando tá só Gabriel e o outro... O que tá sem foto é o que tá na minha apresentação. Vê se foi. Eu mandei para algum dos seus dois. Tá, agora foi. Boa. Beleza. Bom, acho que tá todo mundo vendo a tela aí, né? Eu tô vendo aqui em cima. Como que eu começaria a fazer geração de demanda? E até respondendo uma pergunta, só antes de entrar aqui, tá? Respondendo a pergunta, uma pergunta que eu vi. Então, mas para fazer geração de demanda, primeiro eu gero lead? Não. Se você está gerando lead, se você baixa, né, assim, faz o lead preencher um form, você pega esse lead gelado e você faz nutrição, com e-mail, por exemplo, você está fazendo geração de lead. Se você gera um lead, claro, você tem que nutrir por e-mail, mas aí é isso, você pagou caro por esse lead e você vai precisar ficar mandando um e-mail para ele, contando com a sorte de que esse e-mail não caia no spam, contando que esse cara vai abrir todos os seus e-mails, que ele vai se manter interessado. E você aí está trabalhando só com o canal. Você pode sim fazer retargeting, etc., mas se ele já não te viu como relevante, pode ser que você acabe queimando esse lead de certa forma, né?
Então, não, você baixar o lead, você conseguir o lead primeiro é geração de lead, não geração de demanda. Mas o passo a passo que eu faria para geração de demanda, né? Então, primeiro fazer a estratégia de conteúdo, né? Então, definição do ICP, definição da persona, de acordo com o ICP e as diferentes personas, fazer o mapeamento da jornada desde o topo até o fundo de funil. Nesse mapeamento de jornada, né? Você tem aí eu penso em umas 5 etapas diferentes, né? Depois, se alguém quiser um framework, eu posso mandar por e-mail. Mas a gente, dentro do mapeamento, a gente tem todas as perguntas e objeções, né? E aí, essas perguntas e objeções, elas vão ser de acordo com o seu mercado, obviamente, né? De acordo com a necessidade que você resolve. E todas essas perguntas e objeções vão te ajudar a pensar o que eu preciso responder em cada uma dessas etapas da jornada, né? Qual que é o resultado esperado, né? Então, ele tem determinado problema ali, o que você quer, qual que é o resultado que você gostaria, que você gostaria que ele saísse pensando de uma... quando ele encontrasse uma comunicação sua em cada uma das etapas, né? E aí sim você cria um roadmap de conteúdo. Dentro de cada uma dessas etapas, quais são os diferentes tipos, os diferentes temas de conteúdo? Esses temas vão responder essas perguntas e essas objeções. Então você coloca todos esses diferentes temas em todas essas etapas. De novo, se eu fosse começar do zero, eu começaria de baixo para cima, tá? Você precisa primeiro suportar vendas para depois você poder ir atrás de leads. Aí depois você faz essa diversificação de formato, porque tem gente que prefere ler, tem gente que prefere assistir, tem gente que prefere escutar, tem gente que prefere assistir vídeo longo, tem gente que prefere assistir vídeo curto. Então vai muito de acordo com a persona. Enfim, e aí você diferentes formatos de conteúdo de acordo com a persona e os canais de distribuição de acordo com o ICP e a persona. E aí você entra na estratégia de mídia, né? Estratégia de mídia com foco do investimento em geração de demanda e educação, principalmente em mídias sociais. Google, para mim, é captura de demanda. Na maior parte do tempo, você vai fazer Google para capturar uma demanda latente. Tem alguém buscando por alguma coisa, né? Você vai para Search, por exemplo, a pessoa já está buscando por alguma coisa. Você está capturando demanda, você não está gerando uma demanda. A demanda, né? A pessoa está buscando essa demanda. Esse vídeo que eu falei do nosso caso, foi praticamente uma captura de demanda aí, né? Porque a demanda já estava super latente, né? Sim. Então, foi meio que a fome com a vontade de comer ali, mas no geral, a geração de demanda, no que eu penso de estratégia, do meu ponto de vista, o investimento ele precisa ser muito mais, hoje para mim, em mídia social, pensando na minha estratégia de mídia, tá? Estava dando exemplo para o Vitor. Se você é uma empresa, por exemplo, que está fazendo ABM one-to-one, e você tem uma empresa, aquela empresa que você está focando, você sabe onde é a localização da empresa. Você tem lá uma quantidade de funcionários X. Você precisa impactar esses funcionários. Você pode fazer isso com digital, você pode fazer isso com mídia no elevador do prédio da empresa, você pode fazer relógio de rua, você pode fazer adesivação da estação do metrô que é na frente do prédio da empresa. A gente não precisa necessariamente se limitar a digital, né? Mas isso é geração de demanda. Você está levando uma comunicação para uma empresa e para as pessoas daquela empresa dentro da sua estratégia de ABM, né? E a ABM é só mais um framework para você fazer geração de demanda, né? E com a ABM você pode também só fazer geração de lead. Você pode ter uma play para gerar lead. Mas, na minha opinião, geração de demanda acaba sendo muito mais saudável, muito mais barato o CPL no final do dia e mais, enfim, mais efetivo, né? Muito bom, muito bom. Depois, Gabriel, aí só depois compartilha comigo o framework para a gente mandar para a galera por e-mail também. E Claro. aí vamos às perguntas. Começando pelo Guilherme. Guilherme, se você quiser abrir o microfone e fazer sua pergunta, fique à vontade. Se quiser que eu leia, você que manda. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom. Obrigado Vai lá. obrigado pelo espaço.
Mas é isso, a situação hoje é essa, né? O Purple Metrics é uma empresa B2B, eu sou a única pessoa do marketing, ainda tenho o privilégio da CEO ser da área de branding, né? Que é a Guta Tomaski, ser uma especialista de branding, isso ajuda, porque ela fala super bem e tal, mas na operação do marketing sou só eu. E aí, a minha dúvida é exatamente essa, assim, qual que deve ser a prioridade, né? Porque a gente acaba fazendo um monte de coisa, um monte de tarefas e muitas vezes terminou no fim do dia se perguntando se fez a tarefa certa, né? Se fez a melhor coisa que poderia fazer para gerar demanda para venda. Mas acho que boa parte eu entendi assim que é isso, né? Então, uma boa geração de conteúdo no fundo do funil para suportar vendas. Acho que esse seria o pontapé casado com a estratégia de CP. É isso. Fala aí, Gabriel. Manda bala. Legal. Sim, eu começaria por aí. Guilherme, aliás, super legal o conteúdo que vocês estão fazendo no Purple Metrics, eu tenho acompanhado a Guta. Sim, eu começaria pelo fundo. Eu não sei exatamente qual é a estrutura de vendas de vocês e qual é a, enfim, complexidade da venda, né? Mas eu acho que quanto mais complexa a venda, mais vendas precisa de suporte. Então, eu começaria trabalhando com os leads que a gente já tem e no geral, vendas, tem conexões no mercado, etc. Assim, já tem alguma coisa, né? Ninguém começa do zero, né? Eu começaria trabalhando essa taxa de conversão do fundo de funil, sim. E aí, o conteúdo, claro, você faz toda essa estratégia, né, de ICP, persona, etc. Você faz a jornada, essa parte é importante nesse passo a passo mesmo, porque aí você identifica lá no fundo de funil quais são essas perguntas, aonde você quer que a pessoa chegue, qual que é a resposta que você quer que ela tenha na cabeça na hora que ela estiver conversando com o seu vendedor no fundo de funil, né? Então, eu faria por aí. Obrigado, professor. E aí, Guilherme, só pegando um gancho também, que é uma coisa que aí eu recomendo, porque eu já vivi. Com o tempo, você vai percebendo mais se é o caminho certo, porque existe muita possibilidade de você estrategicamente receber a direção errada, só que você está indo em direção à parede. Às vezes todos não estão indo em direção à parede. Então, é muito importante você ter as suas próprias convicções da estratégia, mesmo que seja direcionado, ter o plano do Guilherme e não do Guilherme no marketing, por aí vai, que eu acho que é muito antes, assim, para não ter nenhum tipo de surpresa, tanto de foco e de momento, e também de aprendizado de negócio. Aí não tem muito a ver, mas acho que vale o gancho, que é o seguinte. Eu já sofri muitas vezes, por isso que eu falo isso para todo mundo, por construir, gastar tempo de construção de estratégia em cima do que me falaram, e não do que eu percebi, e não daquilo que eu provei. Então, falava, a persona é cobrança e tal, tal, tal. E o problema é esse aqui. Aí você sobe as campanhas porque, de fato, as pessoas falaram que conhecem as dores do cliente e nada acontece. Então, alguma coisa está errada. Então, é bem importante, tanto na estratégia quanto de proposta de valor, de conteúdo, etc., você ter as próprias convicções para você bancar depois toda a sua estratégia, sabe? Senão você pode construir uma coisa que te falaram, no momento que te falaram, e não ser o melhor. Então é sempre bom eu acho que essa desconfiança é saudável, sabe? Tipo, estão falando que o momento é fundo. Mas será? Deixa sempre essa pulga assim, porque eu acho que vai sempre te fazer testar um pouco mais em paralelo e aí você vai descobrindo algumas coisas. Então, também é uma dica que eu te daria, assim. Não sei se faz sentido. Se fizer sentido, tomara que ajude em alguma coisa. Não, perfeito. Acho que faz todo sentido. Acho que está muito em linha até com o discurso do Purple Metrics, né? A gente fala que a gente é feeling baseado em dados. Sim. Total. É isso aí. Total. Então é isso. Cara, tem um cara de B2B que, pô, eu sou apaixonado, sei que o Victor consome ele também, que é o conteúdo dele, que é o Chris Walker. Sim. E, cara, o Chris Walker, ele fala de geração de demanda, é uma bela fonte, e ele fala exatamente disso. Cara, vai atrás do qualitativo. O qualitativo, às vezes, vai te dar muito mais informação do que o quantitativo,
E claro, você precisa do quantitativo, né? Você pode pegar esse quantitativo para depois entender como que isso se traduz no quantitativo. Às vezes você não vai enxergar no quantitativo, né? Às vezes, por enquanto, não vai, dependendo do porte. Se eu tenho 2 leads por mês, por exemplo, como que eu vou fazer qualitativo em cima disso? Não dá para fazer. Né? Você vai levar muito tempo para você ter dado substancial, para você poder fazer um quantitativo em cima disso. Então, às vezes, você precisa trabalhar com quali, não tem muito jeito. Exatamente. Exatamente. Boa. Deixa eu ver. Tem 2 muito de boa. Deixa eu ver, próxima pergunta. Eu vou. Isabela, quer que eu leia ou quer ler? Fique à vontade. Eu não sei se você. Ela está aqui ainda. Deixa eu ver. Pode ler, por favor. Então tá bom, vou ler sua pergunta. Gostaria de saber algumas dicas para a geração de leads meio e fundo de funil, tirando ads, SEO e e-mail que já fazemos. A ideia seria no sentido de podcasts, webinars e eventos, pois minha empresa é do ramo de cibersegurança, mas tenho dificuldade em encontrar as fontes certas para propor as parcerias com outras empresas. Então, dicas de meio e fundo de funil. Eu vou responder um pouco o começo aqui. Eu acho que o webinar, evento e até a ideia do podcast, ele é mais topo de funil do que fundo de funil. A não ser que você calibre... também não vamos usar o como com o que. Tem que separar também. Não é o formato que quer dizer o quê. A não ser Google, que aí já tem intenção de pesquisa. Mas, normalmente, o podcast e o webinar, ele é uma coisa mais educação do que oferta e resolução de problema, normalmente. Então, é sempre tema de mercado, tendência e alguma coisa parecida. Podcast também é mais audiência, você vai falar de algumas coisas específicas, você não vai ficar gastando tempo falando de produto, vai virar uma coisa muito chata. Então, na verdade, o podcast e essas iniciativas, eu acho que elas são mais topo. Se você for falar alguma coisa mais de fundo, aí eu acho que é muita coisa do que você tem para a base e tentar algumas coisas de chamada direta, mas como a gente estava falando, talvez não tenha que ser grande parte do investimento, aí você tem que entender mais ou menos a proporção do que é saudável para vocês. Mas qual dica você tem de conteúdo de meio fundo de funil aí que você já fez, Gabriel? Cara, assim, para mim, meio de funil, a melhor coisa possível é uma prova social bem construída. Você ter o cliente falando de você, você ter cliente falando como você ajudou ele, vídeo de cliente, um doc em PDF com como você resolveu aquele problema para o cliente, é um pouco mais frio, mas é uma coisa, é isso, às vezes o vendas vai mandar para alguém, a pessoa vai ler aquilo, né? Vídeo curtinho, né, do testemunho do cliente, se você conseguir, né, se você tiver a liberação do cliente, colocar no site, né, esse testemunho do cliente, com o nome do cliente, se o cliente não liberar, colocar o white label, só o segmento da empresa, e aí você pode abordar o cliente falando isso, olha, putz, queria muito ter um testemunho de vocês falando sobre como vocês estão usando a nossa solução, como tem ajudado vocês, eu não vou divulgar o nome de vocês de jeito nenhum, e coloca o white label, empresa do segmento tal. Isso eu acho que, assim, na minha opinião, é o melhor meio de funil possível, assim. A gente, por exemplo, vê que quando a gente faz evento e os clientes se conversam, porra, melhor coisa do planeta, né? Então, e é a prova social ao vivo ali, né? Um cliente falando com o prospect é a melhor coisa possível, um cliente feliz falando com o prospect é a melhor coisa possível. Então, mas aí, falando de evento, evento, webinar e podcast, eu concordo com o Vitor, acho que é mais topo. Eu acho que no formato de vídeo, o que eu faria de meio para fundo seria mais demo de produto. Eu acho que uma demo bem construída também poupa muito tempo de vendas. Eu acho que vendas pode se beneficiar demais na hora que, por exemplo, o cliente de repente vem inbound, ele já marca uma reunião e a próxima página que ele vê já tem uma demo, ele vai chegar na reunião com vendas já super mais preparado, né? Ele já pode chegar com algumas perguntas que ele talvez não tivesse antes de ver essa demo, né? Então é isso que eu acho. Eu não sei se ficou para mim um pouco dúbia a pergunta, né? De como que eu gero meio e fundo e se eu trabalho com webinar e podcast. Então eu não sei se eu não sei se a gente respondeu. Espero que sim. Eu acho que sim, porque eu acho que a gente falou um pouco do quais conteúdos para fundo ou quais abordagens, e aí acho que responde.
E aí, na verdade, na sugestão da pergunta estavam coisas que a gente interpreta que seriam mais bem alocados com objetivo de topo do que de fundo. Boa, Isabela. Aí tem mais uma pergunta. Tem alguma outra dica de fundo sem ser demo? Boa pergunta, hein? Porque quem consegue fazer demo aí nesse mercado, privilegiados, hein? Calculadoras, privilegiados também. Então, pouca gente vai conseguir fazer, automatizar tanta coisa. Então, e aí? Jogar essa bomba na sua mão, Gabriel. Responde aí. Cara, acho que conteúdos de fundo que não seja demo. Ixi, acabou a luz por aqui, por isso que eu de repente fiquei no escuro. Estou no interior, gente, então não é a melhor infraestrutura do mundo. Mas, sim, eu acho que conteúdo de fundo que não seja demo. Eu acho que, cara, eu gosto muito de calculadora de ROI. Eu acho que se você tem uma solução que performa melhor do que a concorrência, entrega mais valor, eu acho que isso é um negócio que funciona muito. Né, uma calculadora de ROI no site que pode ser ou não aberta, né, você pode deixar ela indexável, pode deixar ela no menu ou não, ou você pode deixar aquilo na mão de vendas para vendas mandar para o cliente, de repente, né, se você não quiser divulgar uma coisa, não quiser divulgar isso. Acho que um guia de implementação, de repente, né, não sei, aí depende um pouco do negócio, né, se tiver uma implementação complexa, um produto, então pegar CRM, por exemplo, né, tem CRMs que podem ser super difíceis, levar meses para implementar, e isso seja um fator de decisão. Se é um fator de decisão, eu faria um guia de implementação de como é fácil implementar esse negócio. Pô, é muito mais fácil do que a concorrência. Então, eu acho que não tem bala de prata, não tem nenhuma resposta pronta, porque depende do que é a dificuldade do negócio. Voltando para a jornada, né? Qual é o fator de decisão do cliente ali no fundo? Né? Qual que é o fator de decisão e quais são as perguntas em cada uma das etapas? Se ali no fundo a preocupação dele, às vezes mais do que preço é a implementação, porque a implementação também custa, né? Às vezes você precisa de 1 ano para implementar um negócio. Eu passei por empresas em que teve CRM e ERP que ficou 1 ano sendo implementado, em 3, 4, 5 pessoas, os 100% do seu tempo cuidando da implementação. Que puta negócio caro! Então não é só o custo do produto em si, da solução em si. E o tempo que a empresa ficar trabalhando com CRM merda de trabalhar com CRM bom que leva um puto tempo para implementar. Então, você tem várias outras coisas aí que são super importantes e você precisa responder essas perguntas. Então, eu acho que depende muito, né? Então, eu buscaria quais são as perguntas que eu preciso responder e quais são os formatos que eu posso usar para responder essas perguntas da melhor maneira possível e tentaria variar os formatos o tanto quanto possível. Uma coisa que, aproveitando a fala do Gabriel, eu acho que tem um pouco que talvez em playbook de vendas tem bastante, que em marketing não puxa tanto, mas mostrar como que é do outro lado. O que eu quero dizer com isso? Como que é depois que eu contratei? O que é o antes e depois? Por exemplo, por que o Gabriel sabe o que ele sabe? Porque ele passou pelo processo que ele passou, estudou as coisas que passou e tal. Então, e aí você coloca a solução no meio disso. Então, por exemplo, como se parecem os clientes que usam aquilo? Então, eles estão, se pegar um exemplo bem imbecil que não tem nada a ver com B2B, está mais forte, mais bonito, mais feliz, menos dor de cabeça. Então, acho que isso é fundo de funil, porque é muito da decisão. Se eu ainda não decidi, é porque ainda não tenho confiança, mas às vezes eu vendo alguém que já passou por lá e já usa, então a prova social ela é meio, eu acho que ela pode sempre ser usada em todo processo, assim, você pode usar Verdade. No topo, no meio e no fundo, porque lá você consegue mostrar que o que separa o cliente da posição do outro que ele viu é a solução. Então, isso é fundo, e é meio, e é topo, e é um monte de coisa. Mas eu acho que mostrar o que tem do outro lado depois da contratação, que é algo bom, que o cara ainda não vive, também é uma forma legal de produzir conteúdo. Aí não precisa ser calculadora nem nada parecido, mas como se parece o futuro? Acho que é meio que essa a resposta. Senão, se eu assinar, o que vai acontecer? Assinei o HubSpot, eu tinha um problema com a RD, o que aconteceu? Ou eu tinha HubSpot, agora tem RD, qual que é a diferença? Então, esse antes e depois, o contraste é bem legal, assim, também. Legal. Valeu, Brenda. Até Ótimo mais. Tchau. Mas é isso. E acho que assim, me oferecendo aqui
como ponte para qualquer coisa, gente, assim, a gente está aqui entre poucas pessoas, acho que todos amigos, fiquem à vontade, mandem uma Sim, mensagem no LinkedIn se de exatamente. repente, cara, puder responder qualquer pergunta, qualquer uma outra pergunta que vocês não lembrem, ou uma dúvida muito específica, né? Fiquem super à vontade. Meu Muito link bom. eu mandei no chat o link da pesquisa e pela pesquisa dá para chegar lá no perfil. Legal, legal. Mais alguma pergunta? Se alguém tiver, é isso, senão a gente já encerra. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no chat. Cadê? Ô, Cris, você quer falar sobre os pontos ali que você escreveu? Se quiser, fica à vontade, tá? Valeu, Renan. Espero que tenha Valeu, ajudado. gente. Acho que complementar um pouco da tua fala, quando você coloca o teu ponto de entender a situação, entender o cenário, entender o cliente, o diretor, no sentido de ele pode ter um objetivo e você pode ter entendido algo totalmente diferente, ou a gente pode ter vários interlocutores, e para geralmente para o dono, vai ser realmente a geração de receita, a geração de revenue, para o outro vai ser a geração de awareness de alguma forma, a geração de Exato. lead, que é muito mais marketing. Então, essa tua dica eu acho que é essencial no sentido de entender realmente qual que é o objeto, qual que é o objetivo final dessa geração de leads e dessa geração de demanda. Vai de empresa para empresa, de diretor ou de dono para dono, mas acho que essa tua dica é extremamente importante, você ter essa sensibilidade de perceber realmente, no fundo, qual que é esse objetivo. Como o Gabriel falou, se você não captar qual que é o objetivo, se você não entender qual que é, você não vai durar muito tempo. Porque você vai ficar trabalhando em vão e você não vai conseguir realmente fazer aquilo que, no fundo, o pessoal quer de você. É verdade. Eu tô com a frase que eu vi essa semana do Mike Tyson, que é todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, que é a mesma coisa. Então, todo mundo quer construir o topo do funil até as metas começarem e aí o dinheiro Exatamente. sair da praça e por aí vai. Então, não, e é por isso que é um cuidado. processo, né? Não dá para você tentar virar a chave de um dia para o outro, porque é isso. Se você tá de alguma maneira conseguindo entregar algum resultado com o que você está fazendo hoje, você precisa ir, assim, digamos, desmamando, enquanto você também já vai entregando um pouco de resultado com uma estratégia diferente de geração de demanda, né? E eu acho que é ótimo esse ponto, né, Cris, de você entender o que o CEO quer, o que o diretor de vendas quer, o que cada um dos stakeholders importantes querem, para você ir suprindo essas demandas internas enquanto você vai fazendo o que você acredita que é o correto e, claro, alinhado com eles, né? Você não pode ter uma agenda separada, né? Você precisa estar sempre alinhado. Se você não tiver esse alinhamento, depois uma bomba pode ser lá na frente. Pô, por que vocês vieram aqui, mesmo que vocês estivessem entregando o valor, você precisa alinhar que você está fazendo isso, mesmo que seja com verba teste, né? Você precisa começar um teste, obviamente que é alinhado com todo mundo que está junto com o seu na reta, né? Exato. E aí tem um outro ponto que é o momento da empresa, o momento da solução que a empresa tem, que a empresa vende, que oferece para o mercado, que eu acho que esse é um ponto